Oi, gente, estamos aqui para mais uma aula de língua espanhola, nossa aula de número 9, e hoje nós vamos aprender sobre os pronomes possessivos e as partes do corpo humano. O objetivo da nossa aula é aprender sobre pronomes possessivos em língua espanhola, aprender a utilizar os pronomes possessivos e aprender também sobre as partes do corpo. Certo? E para começar, a nossa dica de sempre, não deixem de fazer as anotações de vocês para que vocês possam revisar o assunto sempre que necessário, tá certo? Então vamos lá. Hoje, essa primeira parte da aula, a gente vai aumentar muito o nosso vocabulário, a gente vai aprender sobre as partes, como é que a gente fala as partes do corpo em língua espanhola. Lembrando que a gente vai ver algumas partes, né? Não dá aqui para a gente ver tudo, todos os órgãos e tecidos. Então, a gente vai ver as principais partes do corpo, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, la ceja, que é a nossa sobrancelha, el ojo, que é o olho, la mejilla, que é a nossa bochecha, que a gente também pode chamar de cachetes, certo? Então, quando a gente quer dizer que uma pessoa ela é bochechuda, a gente diz que ela é cachetón ou cachetona, certo? El mentón ou la barbilla, que é o nosso queixo, la boca, el pecho, certo? Que é o peito, la muñeca, que é o nosso pulso, la palma, la rodilla, que é o joelho, el pie, certo? Aí a gente tem também, ó, la frente, que é a nossa testa, la nariz, lembrando, ó, que em português a gente diz o nariz, em espanhol é feminino, la nariz, a gente usa o artículo la, tá certo? Los lábios, la oreja, que é a nossa orelha, el cuello, que é o nosso pescoço, el hombro, que é o nosso ombro, e em espanhol a gente escreve com H, el codo, que é o nosso cotovelo, e aí quando a gente tem alguém, né, que sofre por amor, a gente diz, ah, tá com dor de cotovelo, em espanhol não tem essa expressão, a gente usa dolor de codo, certo? La cadeira, que é o nosso quadril, el antebraço, certo? Que é o nosso antebraço. A gente tem o braço e antebraço, tá bom? La nalga, que é o nosso bumbum, la mano, que é a nossa mão, la pantorrilha, que é a nossa panturrilha, certo? Que a gente também chama de batata da perna, né? La canilha, que é a nossa canela, el tobillo, que é o nosso tornozelo, el talón, que é o nosso calcanhar. Aí a gente tem los dedos, el dedo de la mano, el dedo del pie. E aí eu vou mostrar para vocês como é o nome desses dedos em espanhol. A gente tem o meñique, que é o dedo midinho, anular, que é o nosso dedo anelar, médio ou coração, que é o nosso dedo médio, índice, que é o nosso indicador, e pulgar, que é o nosso dedo polegar, certo? Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão sempre revisar esses assuntos, né? Porque vocabulário a gente aprende sempre revisando. E aí existem outras partes do corpo também. A gente tem el pelo, que é o cabelo, la unha, que é a unha. Os cílios a gente chama de pestanas em espanhol, tá certo? Então vocês podem pesquisar. Lembra que eu falei que é muito importante quando a gente está aprendendo um idioma, a gente sempre ir lá no dicionário para pesquisar o significado das palavras. Então existem as outras partes do corpo, né, que não dá para a gente trazer tudo aqui e vocês vão pesquisar, tá certo? E quando a gente está falando de partes do corpo, é sempre uma parte do nosso corpo ou a parte do corpo de uma outra pessoa. E aí, para a gente se referir a essas partes do corpo, a gente usa um pronome específico, que são os pronomes
possessivos, que é o que a gente também vai aprender hoje, certo? Então, toda vez que a gente diz, ó, eu digo mi pelo, meu cabelo, ou mi cabello também, certo? Digo mi mano, então é minha mão. Então, a gente sempre usa esses pronomes possessivos para falar das partes do corpo. Então, vamos aprender o que são pronomes possessivos? Los posesivos indican posesión o pertenencia. Siempre concuerdan en género y número con el sustantivo al que hacen referencia, esto es, con la cosa poseída. Ou seja, os pronomes possessivos, eles sempre vão indicar possessão, posse, certo? Não é possessão de espírito não, tá, gente? Por favor. É posse, indica que aquela coisa é de alguém. Então, ela sempre vai concordar com o substantivo quando eu digo assim, ó, minha mão. Aí eu tenho mão, uma palavra feminina, certo? Então, eu digo minha, porque eu estou falando de uma. Ou eu posso dizer minhas mãos. Como eu boto no plural, então ele também vai para o plural. Então, quando eu digo que ele concorda em gênero e número, aí eu estou dizendo que ele concorda masculino e feminino, singular e plural. Sempre que a gente estiver falando, ele vai concordar. Se eu estou falando da mão, então é substantivo feminino e está no singular. Se eu estiver falando mãos, substantivo feminino no plural. Se eu estiver falando pé, substantivo masculino, meu pé, certo? Em espanhol, ele segue essa mesma regra do português, tá bom? Então, vamos ler um textinho aqui para a gente ver o uso do pronome possessivo em língua espanhola. Me llamo Julia y estoy buscando mi sombrero. Mi papá dice que está en el armario, pero ese no es el mío, es el suyo. Mis sombreros no están allí. Mira, nuestro perro lleva el suyo. Ó, deixa eu dizer para vocês, sombrero significa chapéu, certo? Perro significa cachorro. Armário é armário mesmo, guarda-roupa, certo? E aí a gente tem papá, que significa pai, tá bom? E temos os verbos, né? Me llamo é me chamo, disse é dizer, né? Meu pai disse. E a gente tem também aqui, ó, suyo, nuestro, mío, que são os pronomes possessivos que a gente vai estudar hoje, tá bom? Então, vamos lá. Se el posesivo aparece junto al sustantivo que designa elemento con el que se establece una relación de pertenencia, entonces se denomina determinante possessivo. Ou seja, se o substantivo que eu estou me referindo, quando eu digo assim, mi sombrero, eu estou falando do meu chapéu. Então, se a coisa que eu estou falando, se esse substantivo que eu estou falando, eu tenho uma relação de pertencimento, ele é meu, aí a gente chama de determinante possessivo em língua espanhola, tá certo? Aí a gente tem os exemplos, ó. Estou buscando mi sombrero. Estou procurando meu chapéu. És uma conhecida minha. É uma conhecida minha, certo? E aí a gente tem, ó. Se el sustantivo se omite, entonces se trata de um pronombre possessivo. Vamos ver o exemplo, ó. No es mi sombrero, es el suyo. Então, quando a gente tem o substantivo omitido, a gente vê aí nessa primeira frase, ó. No es mi sombrero. Então, eu tenho o substantivo presente, sombrero. E aí, eu tenho um determinante possessivo, que é o mi. Quando eu vou para a segunda frase, eu digo assim, es el suyo. Suyo o quê? Sombrero. Só que aí eu não preciso repetir a palavra sombrero, porque a gente já sabe do que está sendo falado. E aí a gente tem um
pronome possessivo, mas a função, ela é a mesma, certo? Ela indica posse. Então, não precisa se desesperar. Ai, professor, e agora? É determinante ou é pronome? Ai, meu Deus, é muito difícil. Não, certo? A gente vai aprendendo com calma. Ele sempre vai indicar a posse. A questão é que quando o substantivo aparece, ele tem um jeito de escrever. Quando o substantivo não aparece, ele tem outro jeito de escrever em alguns casos, que a gente vai estudar agora, tá bom? Então, vamos ver. Os determinantes possessivos, átonos e tônicos. Lembrando que a gente já estudou, né, o que são pronomes átonos e pronomes tônicos, tá certo? E aí a gente tem, ó, determinantes possessivos átonos son aquellos que preceden al sustantivo que designa la cosa poseída, com el que concuerdan em gênero e número. Ou seja, é aquilo que eu falei, né? Os determinantes possessivos, eles aparecem quando o substantivo também aparece na frase, certo? Quando ele está lá escrito na frase. E aí ele concorda em gênero, singular, feminino e masculino, perdão, e em número, singular e plural. Vamos ver quais são esses pronomes? Então, a gente tem, ó, os pronomes de pessoa, que a gente já estudou, yo, tu, ele, ella e usted, nosotros ou nosotras, vosotros ou vosotras, ellos, ellas e ustedes, certo? E aí, a gente sabe que esse pronome de pessoa indica aquela pessoa que possui aquela coisa que a gente está falando. E aí a gente usa o substantivo. Ô professora, mas por que em nós outros, que é uma palavra, é um pronome no plural, eu tenho o substantivo, tanto no plural quanto no singular? Porque ele não concorda com a pessoa, ele concorda com o substantivo, com a coisa possuída. Então, se eu tenho, mesmo que eu tenha, perdão, a pessoa no plural, o que vai me dizer se o pronome possessivo vai ficar no singular ou no plural é o objeto, é o substantivo a que ele faz referência, tá certo? Então, eu tenho, ó, mi ou mis, tu ou tus, su ou sus, nuestro ou nuestros, e aí a gente tem também no feminino, nuestra e nuestras, certo? Vuestro e vuestra, ou vuestros e vuestras, su e sus. A gente tem, ó, tanto para terceira pessoa do singular quanto para terceira pessoa do plural, os pronomes são iguais. E aí a gente tem a mesma forma do feminino e do masculino para primeira, segunda e terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural, certo? Então, a gente só tem formas diferentes do masculino e do feminino para a primeira e segunda pessoa do plural. Exemplo, vamos lá. Estou buscando mi sombrero. Então, eu tenho, ó, possuidor, yo, e coisa possuída, el sombrero. Então, eu coloco mi, porque a relação de posse é comigo, primeira pessoa, eu, e coloco no singular, porque eu estou falando de um sombreiro, certo? Aí a gente tem, ó, ella busca su sombrero. Nuestro perro lleva un sombrero. E aí a gente tem nuestro, que são os possuidores, que significa nosso, nós outros, né, que nós, e cosa poseída, el perro. Então, a gente tem nuestro, porque eu estou falando de nós, e eu tenho no singular, porque eu só tenho um cachorro, tá bom? E aí eu tenho, ó, nuestra gata no tiene sombrero. Mesma coisa, tá certo? Então, sempre vai concordar em gênero e número com
o substantivo a que ele se refere. E a pessoa é aquela pessoa que possui. Se sou eu, aí eu uso mi. Se é nosotros, nuestro, tá bom? E determinantes possessivos tônicos. Los determinantes posesivos tónicos siempre van detrás del sustantivo que designa la cosa que se posee, con el que concuerdan en género e número. Então, a gente tem os determinantes átonos, que a gente coloca antes do substantivo, e os determinantes tônicos, que eles vão sempre depois do substantivo. E aí, a diferença, ó, é que ao invés de eu dizer mi, aí eu digo mio ou mia, tuyo ou tuya, suyo ou suya, nuestro ou nuestra, vuestro ou vuestra, suyo e suya. Sempre o pronome do terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural, eles são iguais, certo? E aí eles sempre vão variar em feminino, masculino, singular e plural, tá bom? Então vamos ver alguns exemplos, ó. Es una conocida mía. Como ele está indo depois do substantivo, aí eu não digo es una conocida mi. Eu poderia dizer assim, ó, es mi conocida. Aí eu uso o pronome átono. Mas se ele vem depois do substantivo, aí a gente usa o tônico. Ou seja, a gente acrescentou a letra A. Aí no final, já que a gente está se referindo a um substantivo feminino. Es una conocida mía. Amigos nuestros nos recomendaron ese hotel. Me gusta mucho esa autora. He leído varios libros suyos. Tá certo? Então, quando ele vier depois do substantivo, a gente usa o pronome tônico, né? O determinante possessivo tônico, tá bom? Aí, ó, presta bem atenção. Los posesivos tónicos também se emplean en oraciones con el verbo ser, cuando la cosa que se posee forma parte del sujeto de la oración. Concuerdan en género y número con lo posuído y en persona com el posuedor ou posuedores, certo? Então, no caso do verbo ser, a gente também pode usar, por quê? Os pronomes e os determinantes possessivos, eles são usados com substantivos, mas aí, com o verbo ser, a gente também pode usar os pronomes possessivos. E aí ele segue a regrinha, né? Ele concorda em gênero e número com a coisa possuída e em pessoa com o possuidor, aquele que tem a coisa. Ó o exemplo aí, ó. Esse reloj é mío. Então, eu tenho mío, se referindo a reloj, e como é primeira pessoa, eu, aí eu tenho esse pronome, mío, certo? Los cuadros de la pared son nuestros. A mesma coisa. Como quem possui? Somos nós, nosotros, então eu uso nuestros. E está no plural porque eu estou falando de quadros, no plural, tá bom? E aí a gente tem os pronomes possessivos, né? A gente estava vendo agora os determinantes possessivos e agora a gente vai ver os pronomes. Lembrando que a gente usa os determinantes possessivos quando o substantivo, aquela coisa que a gente possui, está expressa no texto ou na frase. Já os pronomes possessivos a gente usa quando essa coisa ela já foi mencionada antes e aí a gente não repete, a gente usa só o pronome, tá certo? Ó, el pronombre posesivo sustituye al sustantivo que designa lo poseído y que ha sido mencionado con anterioridad. El pronombre concuerda con el sustantivo en género y número. Los pronombres posesivos van precedidos de un artículo determinado. Lembra que a gente já estudou aqui los artículos determinados e indeterminados em espanhol, né? La, el, los, las,
una, unos, unas. Então, sempre que a gente tiver um pronome possessivo, como a gente já não vai mais escrever o substantivo na frase, né? Porque ele já foi dito antes, então no lugar desse substantivo a gente coloca o artigo, ó. Vamos ver lá. Não és mi sombreiro. Então eu tenho um determinante átono antes de sombreiro, porque eu estou escrevendo o substantivo sombreiro. E aí, na segunda frase eu tenho es el suyo. Como eu já falei antes a palavra sombreiro, para não ficar assim, ó, não és mi sombreiro, és su sombreiro e repetir a palavra, aí a gente coloca o pronome possessivo. E o artigo el está falando do sombreiro, né? Sombreiro é um substantivo masculino, então a gente usa o artigo masculino. Ó, outro exemplo. No encuentro mi falda. Puedo ponerme la tuya? Então eu tenho esse tuya, se refere a falda, que significa saia em espanhol, tá certo? Então eu tenho esse tuya fazendo referência à falda e lá substitui a palavra falda para eu não precisar repetir ela, tá certo? E aí a gente tem também a tabela, ó. Lembrando que os pronomes possessivos, eles são iguais aos determinantes possessivos átonos. A diferença é só que a gente vai colocar o artigo na frente. E esse artigo vai indicar qual é o substantivo. Se é um substantivo feminino, eu uso o artigo no feminino. Se é um substantivo masculino, eu uso o artigo masculino, certo? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Lembrem-se, pesquisem outras partes do corpo. Quando você estiver conversando com alguém, aí você já pratica falando as partes do corpo em espanhol. Ensina a mamãe, ao papai, ao irmão, ao coleguinha para praticar. Procura no dicionário, certo? E revisa sempre esse assunto. Até a próxima. Tchau!